boa noite àquelas pessoas queridas que nos acompanham. Eu sou Antônio Carlos Valese, secretário da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Em nome da sociedade, eu dou as boas-vindas a todos vocês e agradeço a presença de todos. E hoje nós estamos aqui para mais um BariLive. Como vocês sabem, o BariLive ele tem por objetivo informar a população, informar as pessoas interessadas, aqueles pacientes que já fizeram cirurgia bariátrica ou aqueles que têm a intenção de fazer, sobre diversos aspectos que englobam cirurgia bariátrica, desde o pré-operatório, o intraoperatório e o pós-operatório. E hoje nós vamos falar sobre o exercício físico. Qual a importância do exercício físico, como fazer o exercício físico, qual a melhor prática de exercício físico para prepará-lo para a cirurgia ou para ter os melhores resultados pós-operatórios. Para isso, nós contamos com especialistas do Brasil todo, pessoas muito experientes na sua área. Vou apresentar inicialmente, seja muito bem-vinda, Rejane, que é educadora física, gaúcha. Seja bem-vinda a esse BariLive. Muito obrigada, agradeço o convite e espero que tenhamos um ótimo BariLive contribuindo, enfim, para que as pessoas informar tanto nossos pacientes quanto outros profissionais. Obrigada. Luciane, fisioterapeuta mineira, seja bem-vinda, muito obrigado pela presença. Muito obrigada, é um prazer estar aqui hoje com vocês, E vamos aproveitar esse momento para a gente compartilhar nossas vivências na prática de cada região. Clarkson, educador físico da Bahia, bem-vindo. Boa noite, doutor Valese, boa noite, amigos e colegas aqui presentes. Espero que seja uma noite muito produtiva e que possamos contribuir de alguma forma para a formação de muitas pessoas aí que estão assistindo. Meu colega Álvaro Albano, também baiano, representando os médicos, bem-vindo. Boa noite a todos, é uma honra estar participando, muito obrigado pelo convite. Lembrando que as pessoas que nos acompanham podem fazê-lo ou pelo Facebook ou pelo Instagram, e vamos ter esse bate-papo até às 9 horas, e eu estou aqui em trajes oficiais para este programa de camiseta, porque Albano, depois das 9 horas, nós vamos ter que ficar conectados, porque nós somos obrigados a correr meia hora. Então, eu não sei como você vai fazer aí com esse seu traje, mas vamos lá depois, tá legal? Então, você mantenha-se conosco. Combinado. Bom, vamos lá. As primeiras... vamos começar uma pergunta. Já que eu comecei com você, Albano, nós médicos temos consciência de que o exercício físico é fundamental, E você... Na sua equipe, você orienta o exercício físico só no pós-operatório ou já no pré-operatório você tem alguma abordagem nesse aspecto? Bom, nós consideramos fundamental desde o pré-operatório a atividade física, sob algumas circunstâncias, Primeiro que a cirurgia bariátrica exige uma mudança comportamental do paciente para ter uma eficiência em relação ao resultado do tratamento da síndrome metabólica. E essa mudança passa pelas mudanças nutricionais, a atividade física com regularidade, e nós temos algumas evidências em relação aos benefícios da atividade física no pré como um fator facilitador do controle das comorbidades, então principalmente os pacientes que são diabéticos, o auxílio da atividade física no pré-operatório como um fator de controle, melhor controle glicêmico do paciente para esse procedimento cirúrgico, é um fator também que auxilia muito na perda de peso de pré-operatório, que é algo extremamente desejável em alguns pacientes, especificamente de forma bem marcada. E também, um dos fatores que nós levamos muito em consideração é a mais facilitada recuperação de pós-operatório que os pacientes que praticam atividade física no pré-operatório possuem. É também um marcador do compromisso do paciente com o tratamento. Um paciente que já adere às modificações de hábito de vida desde antes da cirurgia, um paciente que realmente tem um preditor que nós enxergamos de um bom resultado para a cirurgia. Claro que é fundamental observar o princípio da individualidade. Então, nós vamos estar lidando muitas vezes com pacientes que têm muita dificuldade até de executar as atividades habituais, de sentar-se numa cadeira,
Então, não vai ter uma atividade física padrão que vai se adequar a todos os pacientes. Então, as atividades de alta intensidade, muitas vezes, não se aplicam à grande maioria desses pacientes no pré-operatório. Mas é algo, sim, desejável desde o momento antes da cirurgia, uma vez que esse paciente adere à equipe multidisciplinar. Clarkson, já que nós estamos falando do pré-operatório, e o Urbano mostrou com muita propriedade a visão médica, o que o educador físico procura ver na avaliação no pré-operatório do cirurgia bariátrica? O pré-operatório é um momento muito importante, como o Dr. Álvaro falou, sobretudo porque a gente considera um baseline para esse paciente que vai passar pela cirurgia bariátrica. É muito salutar que esses pacientes, no pré-operatório, quando fazem os exames de rotina para o procedimento cirúrgico, eles, a depender da clínica, existem alguns exames que são solicitados pela equipe médica. E aí o profissional da educação física ele tem que estar atento a alguns parâmetros importantes, como, por exemplo, a parte de consumo máximo de oxigênio. A gente sabe, por exemplo, que a capacidade cardiorrespiratória é um preditor independente para a mortalidade e para diversos agravos à saúde. E que, provavelmente, esse parâmetro no pós-operatório ele precisa ser monitorado, porque, efetivamente, um paciente que não fizer atividade física no pós-operatório, ele dificilmente vai ter adaptações nesse parâmetro. Uma outra condição também importante de ser monitorado e começar esse monitoramento no pré é a composição corporal desse paciente, sobretudo a avaliação do componente músculo-esquelético. Então, nós sabemos que no pós-operatório o paciente tende a perder uma quantidade de massa músculo-esquelética pela relação entre a ingesta e o gasto de energia que ele terá. E, efetivamente, esse procedimento cirúrgico vai induzir ele a um processo de proteólise avançado. Então, é importante também mensurar e monitorar essa composição corporal no pós-operatório. E aí você tem também no pré-operatório toda a parte, por exemplo, de polissonografia, né, que envolve também a SALS, observar como vai modificar esse parâmetro da síndrome da apneia obstrutiva do sono do paciente do pré-pós. Então, eu diria, doutor Valese, que todos os parâmetros, tanto metabólicos quanto clínicos, que puderem ser monitorados no pré-operatório, mensurados no pré-operatório, e depois esse paciente puder ser acompanhado, fazer um follow-up dessas variáveis no pós-operatório, vai ser importante, porque o exercício físico pode ser um preditor importante para a modificação de todos eles. Mas, Rejane, tem alguns pacientes que são muito pesados. O exercício físico é ideal, tudo, mas ele não consegue correr, ele não consegue a bicicleta. Como lidar com esses pacientes? Que alternativas de exercício nós poderíamos ter para ter os benefícios que o Clarkson falou? É importante entender que esses pacientes, todos os indivíduos, né, todas as pessoas podem praticar atividade física, né? Mas que a prescrição adequada para cada um é que vai fazer a diferença na sequência desse exercício, né? E que se mantenha essa prática ao longo do tempo. Então, para que esse indivíduo colha todos esses benefícios, tanto o Dr. Álvaro quanto o professor Clarkson falaram, a gente precisa que eles façam adesão ao exercício e para poder colher esses benefícios, né? E para que a gente tenha adesão, a gente precisa de uma prescrição adequada. Então, assim, se eu te disser, olha, um paciente com peso elevado no pré-operatório, e eu vou prescrever para ele, olha, tu precisa caminhar 30 minutos todos os dias, enfim, né? Todos aqueles guidelines que a gente tem né, para a prática de exercício. Muitas vezes, esses pacientes com um peso elevado não conseguem atingir essas metas, né, de prescrição de exercício. E isso acaba desmotivando essas pessoas e até promovendo outras lesões nesses indivíduos que eles não conseguem, enfim, ter os bons resultados dos exercícios. Então, o que eu diria assim, o exercício ideal é o exercício com uma prescrição adequada para cada um, levando em consideração o peso, a idade, a condição física que ele se encontra, o momento da cirurgia, né, se ele está no pré-operatório e, né, enfim, se ele está num pós-operatório imediato, em que momento ele está para poder fazer a prática de exercício. Então, é necessário
importante a prática de exercício, mas a prescrição adequada também. Então, não teria, assim, é melhor eu fazer pilates, é melhor eu correr, vai depender da minha condição física e do meu objetivo, né? Do objetivo que eu tenho em relação àquele paciente para dar sequência a esse tratamento. Perfeito, perfeito. Nós estamos aqui hoje com o Núcleo de Saúde Física da COESAS, que são as especialidades associadas à cirurgia, à Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica. Aliás, são especialidades que fazem a sociedade, ajudam a sociedade a ter o sucesso que tem. Então, um agradecimento em nome da diretoria a todas as COESAS, nutrição, psicologia, então saúde física, saúde alimentar e saúde mental. E hoje aqui na saúde física, nós temos, além do educador físico, a fisioterapeuta. Então, muito bem. Quando procurar, por que já no pré-operatório o fisioterapeuta, Luciane, deve ser procurado? Bem, o fisioterapeuta ele deve ser procurado, né, no pré-operatório, geralmente logo que ele procura o cirurgião. Ele decidiu fazer a cirurgia, então ele já deve procurar 30, 40 dias antes da cirurgia. Por quê? Para ele ver a importância que tem a fisioterapia, tanto respiratória quanto na motora, nessa fase do pré, do intra e do pós-operatório. Porque a gente vai explicar para ele as possíveis complicações que podem ocorrer no decorrer da cirurgia, que é a pneumonia, a telectasia, a agudização da asma, do bronquite, que diminui o tempo de internação para ele. A gente vai falar da importância, né, de sair do sedentarismo, da mudança do estilo de vida, para que ele tenha uma adesão a novos hábitos, que é fazer atividade física, explicar para ele a diferença, o que é uma atividade física, o que é um exercício físico, o porquê trabalhar a respiração. Muitos chegam para a gente e nem sabem o que é um diafragma, o que é o respirar. Então, a gente vai mostrar essa importância, o porquê trabalhar a mobilidade torácica, por que tem a falta de ar, que é a dispneia, né? Porque a gordura visceral do abdômen comprime esse diafragma, diminui a capacidade pulmonar, por isso que tem a hipoventilação. Então, a gente explica toda essa importância no pré-operatório para a gente poder fazer um bom acompanhamento. E na parte motora, por causa da circulação do obeso ser mais lenta, né, para a gente evitar o tromboembolismo pulmonar, que é a trombose, né? Então, a gente acompanha ele desse todo o processo, desde do pré, do intra e no pós-operatório. Tá ótimo. Albano, você estimula o exercício físico logo depois da cirurgia? Nós temos uma pergunta aqui do internauta que está dizendo com quanto tempo ele já poderia fazer um exercício físico. O que você tem a responder para esse colega que está nos acompanhando? Nós temos grandes vantagens da evolução da cirurgia bariátrica, né? A cirurgia bariátrica hoje é uma cirurgia que, em sua grande maioria, é realizada através da videolaparoscopia ou através da robótica. Esse foi um fator decisivo, não só nos resultados da cirurgia, não só na diminuição de riscos, não só na otimização da segurança cirúrgica, mas também tem um fator relacionado ao nosso assunto de hoje em que as cirurgias minimamente invasivas contribuíram bastante, que é a reabilitação e a recuperação da capacidade funcional dos pacientes em fazer atividade física. Então, a atividade ela costuma ser cada vez mais precoce. São pacientes que entre 10 e 15 dias já são liberados para fazer as caminhadas. Entre 30 e 45 dias eles já são estimulados a começar os treinamentos de força. E, claro, isso evidentemente com a orientação e o acompanhamento da equipe de educadores físicos, e que é fundamental porque uma lesão nesse período, que é um período crucial de pós-operatório, ela ocasiona, sem dúvida algum, prejuízo muito grande na evolução do paciente, porque o paciente que muitas vezes vai ficar imobilizado, sem capacidade de praticar atividade física no período em que há um maior catabolismo, maior risco de perda de massa magra, onde a prática do treinamento de força vai ser fundamental para preservar a massa muscular, evitar a perda de massa muscular do paciente no pós-operatório. Claro, se você quer complementar alguma coisa, quando começar os exercícios de força, alongamentos, exercícios aeróbicos. Perfeito. A gente precisa entender, e todos vocês que estão nos ouvindo, que, por exemplo, são eletivos para a cirurgia bariátrica, ou que fizeram a cirurgia bariátrica, e que cursam de um estado de sedentarismo ou de inatividade física,
que existem condições fisiológicas, metabólicas, o qual vocês acabam estando expostos, que levam em consideração a baixa aptidão cardiorrespiratória, baixo nível de força. Vocês acabam tendo aspectos adaptativos ao ponto do músculo esquelético, que são muito preocupantes e que acabam corroborando para agravos à saúde. E que a cirurgia bariátrica, ela não é fim, na verdade, ela é meio. E que nós temos trabalhos que já demonstram que se você começa a fazer exercício, como bem falou o doutor Álvaro, mais precocemente. E por que eu estou falando precocemente? Porque tem muitos pacientes que acabam tendo como único foco fazer a cirurgia e depois desaparecem do consultório, desaparecem da clínica e acham que a cirurgia é o ponto final do processo que vai restaurar a saúde dele. Mas precisa ficar claro que a mudança de hábito, de comportamento, é o mais importante para assegurar que você tenha efetivamente os benefícios proporcionados pela cirurgia. E o exercício, tanto o exercício resistido quanto o exercício aeróbio, na sua combinação, serão preditores de adaptações que serão importantes para que o teu organismo responda a médio e longo prazo na manutenção do teu peso, primeiro, efetivamente, né, aumentar a eficiência da sua perda de peso e do seu controle metabólico, e futuramente garantir que você consiga fazer essa manutenção. Então, é muito importante que, como o doutor Albano falou, com 15, 30 dias, 45 dias, a depender muito do perfil desse paciente, ele já começa a fazer os exercícios resistidos. Provavelmente ele vai ter uma perda de massa magra, porque a relação entre o consumo de proteína e a intervenção cirúrgica acaba favorecendo com que ele perca esse período, mas existem outros fatores que vão estar sendo adaptados nesse período, que vai tornar ele mais responsivo a melhores adaptações no futuro. E como o Rejane falou, é necessário que haja uma progressão dos estímulos para que esse indivíduo sempre seja capaz de estar melhorando a sua condição física. Luciano, tem um internauta aqui que está dizendo que ele tem uma dúvida se o paciente operado tem mais predisposição a distensões, a problemas de articulações, alguma coisa, se isso é verdade, é mito, e como evitar alguma propensão desse tipo. Então, se esse paciente ele foi bem preparado no pré-operatório, a predisposição dele ter isso é bem menor, porque no pré-operatório, na avaliação, a gente vai ver toda a alteração postural, se ele apresenta quadro de dor, a gente já começa a estimular exercícios funcionais, que muitas vezes são limitantes, que eles têm uma DM diminuída devido ao sedentarismo. Então, se for um trabalho bem feito no pré-operatório, no pós, esse índice de ter essas complicações são bem menores. Okay. Isso tudo vai depender da individualidade, né, do peso dele corporal, da qualidade de vida dele, tudo isso, né? É individual. Jane, eu operei... Desculpa, Como é que é? Desculpe me atravessar, mas assim, eu só complementando o que está sendo falado, né? Enfim, a gente está vendo assim, o quão importante é nós prepararmos esse paciente no pré-operatório, com essas modificações de hábitos, né? Com a introdução do exercício no pré-operatório, até porque a vivência corporal que esse paciente tem no pré-operatório também é um determinante para a prescrição do pós-operatório. Não só na questão, vamos dizer assim, da condição física, mas conhecer o seu corpo, os seus limites, as suas restrições, o que eu já fazia antes, o que eu sou capaz de fazer. Se eu caminhava X minutos, agora eu reduzi meu peso, eu perdi peso, né? Então, eu tive uma perda de peso, mas tive também uma perda substancial de massa muscular, mas eu conheço meu corpo, né, e sei o meu limite. E o próprio profissional que atua com esse paciente também tem uma melhor condição de dar um seguimento nesse trabalho, quando ele já vem acompanhando esse paciente há mais tempo. Eu acho legal também isso, a gente trabalhar a consciência corporal dele, né? Igual você falou, conhecer o corpo dele, que muitos não conhecem, não sabem. Você dar essa consciência para ele, trabalhar o equilíbrio, a propriocepção, para no pós-operatório ele não ter essa perda, né? Ô, Rejane, você falou de perda de massa magra, a Rejane citou. Eu não estou perdendo só gordura quando eu emagreço? Qual que é a porcentagem? Não. Quanto que eu perco de massa magra? O que fazer para evitar isso?
A gente, no pós-operatório, a perda de massa magra é em torno de 30% a 35% de perda de massa magra no pós-operatório. Então, se tem uma perda substancial de peso, mas com esse peso também uma perda de... E a gente sabe que a importância disso, né? Da questão da perda de massa magra, de se ter uma boa massa magra. Não só a parte funcional disso, né? Mas também do gasto energético, de quanto isso vai determinar o meu equilíbrio energético para o pós-operatório. Então, eu acho que, falando assim, no pós-operatório, especificamente, nós temos que olhar para o paciente como um todo, né? Assim, é um paciente que é portador de uma doença crônica, né? A obesidade, que foi tratado, né, através de uma cirurgia, que essa cirurgia fez com que ele perdesse peso, fez com que ele recuperasse muitas, né? A parte metabólica, enfim, esse ganho metabólico que se tem. Mas a gente tem que pensar exatamente o que está se colocando aqui, nas mudanças de hábitos e a introdução do exercício. E no meu caso, lá, como eu atendo no hospital, que a gente atende através do SUS, as cirurgias, elas ainda não são feitas por vídeo, né? Então, a gente tem uma limitação maior para o início da prática de exercício do que as cirurgias feitas, né, através da vídeo. Então, mas esses pacientes que fazem por vídeo, eles podem iniciar um programa imediatamente para que a gente minimize essa perda de massa muscular que se tem, que eles vão ter no pós-operatório. Claro que o que a gente vai ver, assim, ó, em relação ao que se tem de ganhos, né, de massa magra, na verdade, o exercício é fundamental para a preservação da massa magra. Nós sabemos que esses pacientes têm um grande percentual de massa gorda, mas eles já têm um grande percentual de massa magra. E o objetivo vem em nós mantermos essa massa magra ao longo do tempo. Nós estamos falando aqui, Luciane, muito de exercício. Quando o pessoal fala de exercício, eles pensam em correr, caminhar, em academia, mas uma parte importante da recuperação pós-operatória são os exercícios respiratórios pós-operatório. Quando começá-los, que tipo de exercício o paciente deve fazer e por que fazê-lo? Então, os exercícios que eu já te falei, o respiratório, tanto os motores, devem se iniciar bem no pré-operatório. Logo após a cirurgia imediata, assim que o paciente acorda, ele já é orientado no leito, já iniciar esses exercícios respiratórios, para voltar à força da musculatura do diafragma, para tirar ele do imobilismo, para ativar a circulação. Então, a gente já orienta o paciente, assim que ele acordar, já começar esse movimentação, esse exercício respiratório. De 4 a 6 horas, a gente já está colocando ele dentro da UTI para ele já deambular, caminhar bastante, entende? E já vamos fazer esse preparo dele, dessa musculatura, porque ele está orientado, que ele tende a perder a massa magra, tanto também de gordura. E nosso intuito é fazer essa reversão, dele ter mais massa magra do que a gordura, né? Trocar isso. E com isso a gente tem que estimular ele fazer esses exercícios. E a gente, como eu falei, a gente trabalha mais com os funcionais, porque quem que vai fazer a prescrição dos exercícios é o profissional de educação física. Então, a gente faz da capacidade dele, da funcionalidade, das alterações posturais, se ele tem alguma dor, se ele tem alguma alteração ortopédica, e isso encaminha juntamente com os educadores físicos. Então, quanto mais cedo iniciar, melhor é. Tá certo. Ô, Clarkson, o que é essa história aí de exercício funcional? Isso é bom? Me explica isso aí para os nossos internautas, por favor. Particularmente, eu acredito que todo exercício ele é funcional, né? Se a gente fala em função, acaba que isso é uma questão etimológica, né? de palavras. Mas eu acredito que todo exercício que é capaz de melhorar a função, para que esse indivíduo possa melhorar, por exemplo, as suas atividades diárias, ele fazer as coisas sem se cansar tanto, ele conseguir ter um melhor padrão de mobilidade, isso vai ser extremamente importante. Se ele vai fazer exercícios que as pessoas hoje caracterizam como funcional, ou se ele vai fazer musculação, ou se ele vai fazer pilates, ou se ele vai nadar, para mim, particularmente, não faz a menor diferença em se tratando do paciente que faz a cirurgia, sobretudo aqueles que vieram do sedentarismo. O importante é ele manter a atividade física de rotina.
E provavelmente esses exercícios eles vão ser capazes de melhorar a função dessa pessoa. Agora, é lógico que, como já foi falado aqui, a questão da individualidade e da prescrição direcionada para o perfil desse indivíduo, selecionando atividades que aumentem a afetividade dele e que, de fato, atendam às necessidades que estão relacionadas com o perfil clínico desse indivíduo, são as questões mais importantes nesse momento. Albano, você está quietinho aí, eu vou provocá-lo. Eu fiz a cirurgia, doutor. Mas eu não gosto de fazer exercício físico, eu não quero fazer. Eu vou comer, prometo comer direitinho, tudo, mas não peça para eu fazer exercício. E aí, o que fazer? Esse é um ponto fundamental de ser discutido desde o pré-operatório. Um passo importante é desmistificar o conceito somente de perda de peso pela perda de peso. O paciente precisa compreender o conceito da perda de peso qualitativa, que é muito mais importante do que a perda de peso quantitativa. O que isso quer dizer na prática? Que, objetivamente, a cirurgia ela visa perder a perda de massa gordurosa e o ganho da massa muscular. E por que é tão importante o paciente entender isso desde o pré-operatório? Porque esse é um fator que, uma vez que o paciente muitas vezes já chega para a gente depois de sucessivas tentativas clínicas de perda de peso, em que muitas vezes a perda de peso foi conseguida, mas difícil foi a manutenção do peso perdido, porque uma vez que ele não fazia atividade resistida, não tinha um protocolo vinculado à preservação da massa muscular, são pacientes que muitas vezes vão, nesses ciclos sucessivos, perdendo massa muscular e chegam ao nosso consultório como pacientes com muito peso corporal, mas com muito pouca massa muscular. Esse o conceito da obesidade sarcopênica, que é algo que a gente encontra de forma muito pronunciada no consultório. E quanto menos massa muscular, menor o gasto calórico. Então, é bem determinante que o paciente que não faz atividade de musculação, que não preserva a massa muscular, ele perde peso por menos tempo. A curva de perda de peso dele é mais curta e a perda de peso final também é uma perda de peso inferior. Mas o importante não é só a análise global da quantidade de peso perdido, mas a análise qualitativa e o perfil desse peso perdido. Esse perfil de peso perdido também não é positivo, porque perda de massa muscular, menos gasto calórico. E em que isso implica? Apesar da cirurgia bariátrica, a cirurgia metabólica, não terem o componente estético como um componente primário, mas é algo importante, sim, que deve ser levado em consideração. Sob o ponto de vista estético, um paciente com um perfil qualitativamente de muita gordura e pouca massa muscular não é o ideal. Sob o ponto de vista de saúde, o paciente que tem mais massa muscular também tem uma maior facilidade de ter um controle glicêmico adequado, tem melhor performance. Então, é um paciente que, ao longo dos anos, ele continua sendo muito mais independente, com a capacidade de executar suas atividades no dia a dia com muito mais tranquilidade, com muito mais vigor. E, sobretudo, é um paciente que tem muito menos risco de recidiva futura da obesidade, que é uma temática que tem que ser comentada com o paciente desde esse momento do pré-operatório. Ele precisa compreender a importância da atividade física precoce como um mecanismo de prevenção da recidiva futura da obesidade. Mas é claro, é muito baseado nisso que o professor Clarkson falou. É importante que além de todas essas atividades, que são as preferenciais, que se analise também a atividade física que afetivamente envolve o paciente, que traz o paciente para um mundo mais saudável, de modificação de hábito, estimulando uma prática de atividade física da forma mais precoce possível, mais objetiva possível. Isso. Vale ressaltar também... Desculpe, Regiane. Desculpa, só assim complementando, né? Isso impacta diretamente na qualidade de vida desses pacientes, né? Eu costumo sempre dizer para os pacientes o seguinte: é muito bom a gente ter um corpo, né, que pode nos levar onde a cabeça quer ir, né? Então, assim, eu poder ter a condição, né, por muitas vezes as pessoas, né, de renda menor, enfim, almejam sonhos, né, eu quero ir para a praia, eu quero ter uma casa na praia, eu quero morar perto do mar, mas para eu morar perto do mar, eu tenho que ter a condição de ir caminhando até o mar para que isso, né, viver o prazer dessa situação. Então, a qualidade de vida,
é fundamental também, a gente tem que pensar assim, nos ganhos metabólicos, em todos os ganhos físicos, orgânicos, assim, que a gente tem, mas a gente tem que pensar nesse ganho do dia a dia. Eu conseguir subir uma escada, né, e ter a condição física disso, eu conseguir caminhar pequenas, médias ou até longas distâncias, eu ter vontade de um dia poder correr e eu conseguir chegar a uma condição física de poder realizar isso. Então, são os sonhos de cada um que envolvem o seu corpo, né? O seu ir e vir através do seu corpo. Rejane, eu queria só aproveitar essa pergunta, porque eu acho ela muito importante, sobretudo pegando o gancho do que o Dr. Álvaro acabou de falar. Nós não podemos esquecer de forma alguma que o paciente que ele, por algum motivo, opta em comer bem e não fazer o exercício físico, porque ele sabe que, historicamente, a probabilidade de ele perder peso com a cirurgia será elevada, até porque ele conversa com as pessoas, ele conhece alguém que passou por isso e que efetivamente teve sucesso na cirurgia, sucesso provocado pela intervenção, mas, para além disso, o paciente que se mantém no estado de sedentarismo, vale ressaltar que o sedentarismo ele é um fator de risco independente para a grave saúde. Então, inclusive, tem trabalhos que evidenciam que o indivíduo que é obeso e fisicamente ativo, quando comparado com o indivíduo que é magro, eutrófico e sedentário, o indivíduo que é sedentário tem até 3 vezes mais chances de morrer por qualquer causa, né, quando comparado ao indivíduo que é obeso e fisicamente ativo. Então, não é mandatório, na verdade, que o indivíduo que faz a cirurgia, ou qualquer cidadão nesse planeta, ele reserve um tempo para fazer exercício físico. E é salutar também ressaltar o seguinte: tem benefícios à saúde que só serão possíveis de serem alcançados com o estímulo do exercício físico. Se você pega o paciente, por exemplo, que ele cursa com resistência à insulina, diabetes tipo 2, o paciente, por exemplo, que tem hipertensão arterial, dislipidemias, todas essas patologias, elas serão, na verdade, terão melhor prognóstico de controle por adaptações que serão provocadas pelo exercício. Então, eu acho muito importante essa pergunta, porque a gente não pode centrar o nosso discurso apenas na perda de peso ou na perda de gordura. Ela é importante? Porque tem implicações metabólicas que são diretamente afetadas pelo aumento da gordura corpórea. Mas só perder ela por intervenção cirúrgica, sem efetivamente ter o estímulo do exercício, é lançar mão de um potencial incrível aí da regulação do metabolismo das pessoas. Clarkson, já que você está falando aí, eu estou fazendo exercício físico, mas eu estou perdendo peso porque eu estou naquela fase de emagrecimento. Como que eu sei que esse exercício físico está sendo efetivo? Perfeito. Eu sempre falo que a premissa de qualquer professor de educação física se chama de avaliação morfofuncional. Não há a mínima possibilidade de qualquer profissional intervir sem efetivamente, inicialmente, fazer uma avaliação morfofuncional do seu paciente. Hoje, não sei hoje, para quem está no SUS, porque não tenho essa experiência, mas acredito que o profissional que está no SUS deva ter recursos para poder fazer essas medidas, mas que seja capaz de implementar na rotina desses pacientes a avaliação morfofuncional. Então, a melhor forma de a gente poder garantir de que o exercício físico está cumprindo o seu papel, como já foi falado aqui, né, na manutenção ou preservação minimizar, na verdade, essa perda de massa musculoesquelética, melhorar a capacidade cardiorrespiratória, diminuir a gordura corpórea, avaliando. Então, a gente precisa avaliar os parâmetros da aptidão física. E isso vai permitir que, no curso do tempo, nós possamos ajustar as intensidades, duração, o tipo de exercício, a frequência, em função daquilo que o paciente demonstre, né, no seu tratamento. Perfeito. Nós temos uma pergunta aqui da Tânia, que eu vou colocar para vocês 4, aí quem quiser responder, que faz 4 meses que ela fez uma cirurgia, fez um bypass, e por conta da pandemia, nós vamos abordar depois esse tema da pandemia, mais para o final, ela está em casa, obviamente, né? E ela está fazendo 1 hora de exercício diário, dividido entre exercícios de resistência e exercícios aeróbicos, e esses exercícios são válidos. Ela está perdendo tempo, eu acredito que obviamente não,
mas o que vocês teriam a acrescentar em relação ao programa físico dela? Você quer falar, Regiane? Posso falar. Na verdade, assim, eu acho que realmente nós estamos passando por um momento, né, diferente, né, do que jamais passamos. E eu acho que as pessoas precisam, os pacientes precisam realmente procurar, né, de alguma forma, praticar atividade física, né? Todos os pacientes que fizeram a cirurgia, eles têm um vínculo com uma equipe. E nessa equipe, eles podem encontrar essa ajuda, né? Seja através do educador físico, do fisioterapeuta, enfim, né? Da equipe, para dar uma orientação para que essa pessoa faça uma prática adequada. Claro que o programa de exercício pós-operatório, ele realmente precisa ser um programa abrangente, como a Tânia está nos trazendo ali. Eu estou fazendo um pouco de aeróbica e estou fazendo um pouquinho de trabalho de força, né? Alongamento, enfim, que a gente precisa ter. Então, mas que, assim, diria para a Tânia, assim, tu precisa ter esse contato com a equipe, porque, naturalmente, se tu já praticava algum tipo de exercício antes, provavelmente tu tem um conhecimento da vivência corporal, que era o que a gente estava falando. Só que, se tu não tem essa vivência anterior, tu pode estar praticando atividade de forma com exercícios inadequados, que ao invés de eles trazerem ganhos, eles venham a provocar outros problemas, né, no teu corpo que possam trazer consequências. Então, eu diria assim, a grosso modo, né, a gente falando com um paciente que operou pouco tempo e que está em casa. Primeiro, ele tem uma equipe, ele precisa estar vinculado com essa equipe. Isso é um vínculo que precisa ser estabelecido não só por 2, 3 meses, mas é um vínculo por muitos e muitos e muitos anos, se não para a vida inteira, tá? Então, assim, precisa ficar vinculado, procure auxílio, né, então, com a equipe, e procure fazer atividades, olha, caminhar, enfim, atividades físicas que sejam atividades do teu dia a dia, né, enfim. Agora, claro, pensando tudo numa realidade que tu tinha antes, eu acho que esse seria o meu comentário. Não sei, claro, se é a Luciane, né, enfim. Luciane, tem um internauta que está dizendo que faz remo seco todo dia em casa. Faz o quê? Remo seco, remo. E ele está dizendo se ele deve continuar a fazer todo dia ou você daria algum conselho para ele em outro sentido? Então, ele deveria saber como ele está, né? Se ele está bem, se ele está cansando a fazer exercício, se ele sente alguma dor, precisava avaliar como ele está. Se ele está se sentindo bem, não está tendo nenhuma fadiga, nenhum comprometimento, pode continuar, porque o exercício, quanto mais fazer, na medida, né, do possível, que não leve ao excesso, é sempre muito bom. Albano, estamos vivendo essa pandemia, estamos mais em casa, depois de tudo que você escutou aí, experiência própria da sua equipe, experiência sua de vida, dá para fazer atividade dentro de casa, tranquilamente? Ou você acha que temos que esperar os parques, as academias abrirem? Esse é um momento extremamente delicado e eu acho que é um momento ímpar em nossa história, né? E eu sempre costumo recomendar aos pacientes que entre o ideal e o real existe o possível. E o mais importante é que se execute o que é possível do que se concentrar no fato de que há limitações para a prática. Então, muitos pacientes se agarraram ao fato de que existem limitações à execução da atividade como era antes, para não fazê-la nesse momento delicado, enquanto muitos outros se adequaram ao que era possível. Então, na realidade da limitação do trânsito, de se locomover, de ir às academias, o mais importante é que o paciente que já tem uma consciência corporal, já tem o costume de praticar alguma atividade física, que já tem uma maturidade na execução daquela atividade física, se ele consegue fazê-la em casa, ele deve executar. O grande prejuízo que nós tivemos agora, né, nesse período, foi a questão da instabilidade emocional pela perda de rotina. Grande parte dos pacientes perderam aquela rotina que é o que facilitava a adequação ao nosso tratamento como um todo, o nosso tratamento multidisciplinar.
E, nesse momento, os atendimentos por teleconsultas, a equipe multidisciplinar, os nossos psicólogos foram fundamentais para trazer uma estabilidade emocional maior nesse período tão difícil. Segundo, os educadores físicos, eles puderam também muito estar presentes de forma remota, orientando, tentando, na medida do possível, orientar para que os pacientes fizessem os exercícios com coisas que tem em casa, muitas vezes os elásticos, os TheraBands, que são coisas muito fáceis de se comprar mesmo na internet, mas que possibilitaram que o paciente não ficasse sem executar atividades físicas durante esse período. Então, na medida do que é possível, muitas vezes a gente vai estar longe do ideal durante todo esse período de pandemia, mas há o que seja feito, há o que possa ser feito para executar o melhor dentro dessa realidade. Clarkson, só fazer uma pergunta para o Clarkson, Rejane, espera aí, continuando essa linha do Albano. As academias do prédio estão fechadas, a academia do prédio está fechada, eu moro num apartamento pequeno, eu não posso ir ao parque, eu estou trabalhando remotamente. O doutor Albano mandou eu me exercitar, mas e aí, o que eu faço? Boa pergunta. O maior prejuízo que qualquer pessoa pode ter é o sedentarismo. Isso é inegável e a gente não pode jamais reforçar, por qualquer que seja a conduta, que as pessoas fiquem sedentárias, porque elas não tiveram acesso a um profissional ou porque elas, agora, desempregadas, não podem pagar um profissional de educação física. Como o doutor Albano falou, entre o que é possível, entre aquilo que é ideal e o que é real, nós temos o possível. E dentro desse contexto, é muito importante que as pessoas elas fiquem atentas apenas à questão da afetividade. E aí, assim, é lógico, né? Aquele indivíduo que nunca fez exercício físico, a gente questiona muito, lá no início da pandemia, né? Foi questionado muito se era o momento desse indivíduo que já era sedentário voltar a fazer exercício naquele momento, porque sem a percepção corporal, sem a ideia, sem a experiência da prática de exercício físico anterior, isso poderia, inclusive, ser muito mais complicado para essa pessoa do que propriamente, né, aquelas pessoas que já vinham de uma experiência em relação à biomecânica, em relação à frequência, à intensidade, enfim. Então, são dois perfis completamente diferentes de indivíduos, e que foi muito discutido isso, né? Até que ponto as pessoas podem fazer exercício em casa sem ter o contato com o profissional de educação física. Então, isso vai muito da experiência de cada um, das possibilidades de cada um em ter contato com o profissional, daquilo que ela almeja, né? As pessoas me perguntavam assim, cara, dá para eu aumentar minha massa muscular, fazer hipertrofia treinando em casa? Eu falo assim, gente, será que esse é o momento realmente de você pensar em hipertrofia muscular? Não é muito mais vantagem você simplesmente se manter fisicamente ativo para manter o que você ganhou esse período do que você pensar em aumentar músculo? Então, a gente precisa garantir sempre essa mensagem, que o mais importante é ser fisicamente ativo. Agora, se há limitações de acesso a profissionais, nesse momento que é tudo anormal na vida da gente, paciência, isso vai passar em algum momento e as pessoas vão poder, de alguma forma. Agora, tudo é cautela, né? Não vai querer fazer exercícios intensos nesse momento, dentro de um apartamento pequeno, né? Querer levantar um botijão de gás e coisas do tipo, porque a carga já está leve. Então, tudo é cautela, tudo é moderação, tá? Rejane, existe algum alimento que possa favorecer aumento de massa magra, alimentos hiperproteicos, uso de colágeno, alguma coisa que possa melhorar a parte física também com o exercício? Existe, sim, na verdade, isso cabe ao nutricionista fazer a prescrição. A gente sabe que o aumento de proteína, vamos dizer assim, né, de alimentos proteicos, fazem com que se tenha um maior ganho ou a preservação de massa magra, mas toda essa adequação alimentar, tanto no pós quanto no pré, enfim, né, mas principalmente no pós, onde se tem uma perda de massa magra, cabe ao nutricionista, enfim, da equipe fazer essa supervisão. Mas, realmente, a ingestão de proteínas é fundamental no pós-operatório. Bom, ser moderador é bom porque as perguntas difíceis eu passo para vocês e as fáceis. Tem uma pergunta aqui, que a internauta está dizendo que faz 21 dias que ela fez a cirurgia bariátrica. E quando que ela deveria
fazer exercício. Eu digo para ela que ela já está atrasada, né? Ela já deveria ter atrasado. Você já respondeu isso magnificamente bem. E tem, olha que interessante isso que nós estamos falando sobre pessoas fazerem exercício durante a pandemia. Ela está dizendo que quando chove, eu me perdi aqui, mas eu sei que ela faz... Só um minutinho aqui. Dá a volta na varanda e dentro da casa. Exatamente. Fala para mim, Albano, que o meu celular está difícil de ler aqui. Foi a Rosângela que falou que quando está chovendo, ela dá voltas na varanda e dentro de casa, mas nunca parou de se exercitar durante todo esse período. Antes ela não fazia exercícios e agora ela realmente consegue fazer, mesmo quando em situações adversas, chovendo. Excelente. É um exemplo, né? Vocês acabaram de citar isso. Isso é importante. Bom, vamos voltar lá com a Eliane. Me diga uma coisa, algum exercício que não deva ser feito no pós... Luciane, perdão, algum exercício que não deva ser feito no pós-operatório, algum exercício de alongamento por causa da musculatura abdominal que foi traumatizada, alguma coisa não deva ser realizada? Então, isso daí o cirurgião que ele vai, né, dar apto para quando deve começar, da questão do abdominal. O cirurgião também que vai passar um parecer para a gente, ele vai ver se aquela parede abdominal, como que foi, se tem perigo de ter uma herniação, né, da parede abdominal. Um exercício também que a gente contraindica de alto impacto, né, que nessa fase não pode, e de contato também, porque tem sobrecarga da articulação ali, da toda a musculatura, então é contraindicado. E da parte abdominal vai ser avaliado junto com o cirurgião. Perfeito. Clarkson, vocês todos citaram a importância do exercício para as mais diversos órgãos e sistemas do organismo, mas eu quero incrementar o meu emagrecimento depois da cirurgia. Faz um roteiro para mim aí, faz um exercício. Eu faço o que é melhor? Musculação, correr, pilates, qual é? Então, isso é muito importante deixar claro isso para as pessoas. O indivíduo obeso, ele tem comprometimento articular. Então, é muito importante que na sessão de exercício ele reserve um tempo para fazer não só alongamentos, mas exercícios de mobilidade articular. Porque, efetivamente, esses exercícios de mobilidade vão garantir para ele maior proteção articular e também uma maior liberdade para movimentos mais complexos. Então, isso é muito importante. Além disso, fazer um bom aquecimento, né? Então, fazer um aquecimento por segmento corporal, isso é muito importante. Dentro da sessão de exercício, sempre alternar exercícios resistidos com exercícios aeróbios. E necessariamente não precisa ser exercício resistido pegando peso na academia, não. Qualquer implemento que aumente a sua resistência ao nível do músculo esquelético já vai ser importante. Eu tenho uma coisa que eu gosto muito de ensinar para os meus pacientes, né, que é a utilização de uma escala que é universalmente utilizada, chamada escala de Borg. Então, eu entendo que o tratamento também é um momento de educação para a saúde. Então, todos os meus pacientes, eles têm no celular uma escalinha de Borg, que é uma escalinha CR20, né, vai de 6 a 20, e eu ensino a eles a relação da percepção do esforço com o tipo de exercício que eles estão fazendo. Então, como muitos deles acabam levando o programa e fazem onde eles têm maior acessibilidade, eles sempre relatam para mim qual foi a percepção de esforço dele, tanto da sessão quanto também do determinado tipo de exercício. Então, que a sessão ela possa ter essa natureza do alongamento inicialmente, da mobilidade articular, depois da sessão principal com exercícios combinados, exercícios de natureza, né, oxidativa com exercícios resistidos, e que no final ele faça um exercício de relaxamento, de volta à calma. Agora, é lógico que eu estou falando aqui numa abordagem muito genérica. O exercício não é só isso. Para que as pessoas tenham sucesso, é preciso que exista um sistema de prescrição que leve em consideração aquela primeira pergunta que eu respondi aqui. Quais são os parâmetros de avaliação que eu preciso levar em consideração para determinar a intensidade, duração, quantidade de exercícios, para que, de fato, esse indivíduo tenha sucesso. E eu reforço novamente, porque ultimamente eu tenho
falado muito sobre barreiras, crenças e facilitadores à atividade física, que cada indivíduo é um ser e que eu não posso levar em consideração apenas os aspectos biológicos. Eu preciso levar em consideração os aspectos socioeconômicos e de afetividade à prática de exercício físico. É igual a comida. Se der para alguém comer o que ele não gosta, ele pode até acreditar em você que inicialmente aquilo vai ser bom para ele, mas durante o processo aquela comida vai ser deixada no canto do prato. E a mesma coisa acontece com o exercício físico. Então, é um diálogo e o paciente precisa fazer parte desse diálogo, ele tem que fazer parte dessa construção. Perfeito. Nós temos aqui os internautas. A Juliane dizendo que gosta de dançar, está usando esse período de confinamento para dançar pela internet e tudo. Então, parabéns para ela. Continue. Aliás, a dança é um excelente exercício para a cabeça e para o corpo, né? Valézia, deixa eu fazer um comentário aqui. Meu filho tem um Xbox e aqui, outro dia desse, eu estava em casa, home office, e fui brincar com ele, esse negócio de dança no home office, ter que imitar aquelas... Rapaz, eu botei um monitor de frequência cardíaca, quase, hein? Não dá. É muito agradável, a dança, além de ser agradável, é exatamente isso. É uma atividade que pode fazer em família, né? Que todos podem fazer e desafiar uns aos outros. Enfim, então, isso serve como uma forma também de socialização, vamos dizer assim, Perfeito. Entre a família, e é um momento alegre, eu acho uma ótima opção. A gente tem isso que tu colocaste, que ela fez a colocação, que a gente tem muitas atividades que a gente pode encontrar também na internet. Claro que tem muita coisa ruim, né? Mas tem muita coisa boa também. Por exemplo, complementando o que o Clarkson falou, a gente pode usar dispositivos, né, que a gente tem hoje nos celulares, aplicativos, para atingir metas, e as metas que sejam atingíveis de baixa, né, digamos assim, que as metas sejam toleráveis, né? Então, eu vou até exemplificar uma das coisas, o uso do pedômetro, que ele avalia, então, o número de passos que se faz ao dia, né? Como a gente não está podendo, em muitos locais ainda não podendo caminhar na rua, tem internauta que diz que está fazendo esse caminhar na sacada, enfim, e uma forma de se motivar é o número de passos por dia que eu estou fazendo. Eu coloco meu celular, baixo o aplicativo e eu conto os passos que eu faço, e isso vai aumentar a quantidade de exercício diário. A Etienne está dizendo que ela faz hidroginástica, tudo, então está ótimo. E eu queria que comentasse, por gentileza, Luciane, comente, tem uma internauta dizendo sobre exercício, não esquecermos também, não somente dos bíceps, do tanquinho, do tríceps. Mas o assoalho pélvico. Isso que eu ia falar. A gente não pode esquecer dessa musculatura também, né? Que tem perda de massa muscular também, e com isso pode acontecer incontinência urinária por esforço. Qualquer espirrinho, o xixi sai. Então, nós, como fisioterapeuta, educador e CIS, a gente trabalha também essa parte da musculatura pélvica com exercícios de contração muscular, com cone, com eletroestimulação, exercício na bola. Então, a gente tem que trabalhar o indivíduo como um todo, né? Desde a face, bíceps, quadríceps e as partes de mobilidade articular, que estão perguntando aqui. O que seria isso? Mobilidade? Articular. Tem uma internauta dizendo que tem que fazer, o que é um exercício de mobilidade articular. Clarkson, você quer... O que é que ocorre, né? Com a inatividade física, as pessoas deixam de estimular a sua amplitude articular. Então, é natural que as pessoas vão progredindo em rigidez articular e cada vez mais ela vai perdendo essa mobilidade. Um exemplo, ela pode, se ela estiver me ouvindo aí, tentar, por exemplo, colocar, né, pegar uma mão atrás, uma mão na outra atrás das costas dela. Vai lá para trás assim, ó, e tenta encostar. Então, você vai ver que se você não conseguir tocar uma mão na outra, provavelmente você está com uma baixa mobilidade. Tenta pegar na ponta do teu pé. Se sua mão não tocar no chão, provavelmente você está com baixa mobilidade de quadril, encurtamento de cadeia posterior. É o que a gente fala do alongamento, né? Não é alongamento apenas, tá? Entra a flexibilidade e tudo. É por isso que a sessão... É por isso que a sessão de exercício
ela tem que ter o alongamento, mas além do alongamento, também ela tem que ter os exercícios de mobilidade, porque você vai avançar um pouco mais na estrutura articular para permitir que essas articulações melhorem em amplitude. E isso diminui o risco de lesão, inclusive. Rejane, tem uma pergunta aqui que Um pouquinho, a gente deve trabalhar as várias capacidades físicas do corpo, né? Cardiorrespiratória, flexibilidade, mobilidade, potência, resistência, para o corpo ser um corpo inteligente, né? Tá? Todos os estímulos. Tem uma pergunta aqui que com certeza deve ser de uma mulher, porque está dizendo, tem algum exercício específico para evitar flacidez? A flacidez é parte, a perda de massa muscular é que leva à flacidez. Naturalmente, quando a gente fala de um paciente pós-bariátrico, em que há uma perda grande de massa muscular, né, e a própria flacidez da pele, né, do tamanho do volume corporal que foi diminuído, então natural que fique, né, que fique uma pele mais flácida, enfim. Só que, claro que, né, falando assim, a gente tem que ter esse lado da estética, que é importante também, né, olhar no espelho e gostar do seu corpo, é importante, mas a gente tem que pensar, quando se pensa em cirurgia bariátrica, a gente precisa pensar em saúde, né? Não só na perda de peso, mas na melhora da condição de saúde desses pacientes, na condição metabólica desses pacientes. Então, a estética é importante, eu vou fazer um exercício de força, né? Eu vou, de repente, tentar ter um pouco mais de tônus muscular, isso tudo vai me ajudar a ter uma flacidez menor. Agora, claro, eu tenho que pensar assim, ó, eu vim numa condição que, de repente, eu tenho, sei lá, 180 quilos. Face, alguma coisa específica para face? Para face? Para face. Técnicas faciais. Sorrir, fazer biquinho, piscar. As fonos gostam muito desse trabalho também, né? De fazer o trabalho. Os filhos também. Os filhos também, exato. E tem ginástica, tem vários trabalhos com ginásticas, né? Com movimentos específicos para fazer uma fisioterapia, enfim, estética, né? Facial também, quem tem, né? O físico trabalha muito também com essa área. É isso aí. Bom, nós temos umas perguntas aqui de duas internautas, que uma está dizendo que tem 20 e poucos dias de operada e o médico ainda não a liberou para o exercício, que deveria ser só daqui 2 meses. Uma outra dizendo também que aparentemente está um pouco atrasada em relação ao exercício, mas nós devemos lembrar, como foi salientado aqui, que existem casos e casos, então nós estamos falando de uma maneira genérica, mas casos pontuais devem ser, sim, analisados e direcionados pelo seu cirurgião, tá? Ou pela sua equipe multidisciplinar. Então, tomem isso como essas orientações que nós estamos dando, como orientações e não todos os casos se comportarem da mesma maneira, porque alguns casos podem necessitar realmente de um repouso muscular. Eu gostaria de, em 15 segundos, Clarkson, sua mensagem final. 15 segundos. Bem, nós vivemos num mundo em mudanças, mudanças que tendenciam a grande parte da população ao sedentarismo, mas eu gostaria de sempre incentivar as pessoas a buscarem alternativas de se manter fisicamente ativo, porque o exercício físico é saúde, tá? Na dose certa, só faz bem. Muito obrigado pelas suas considerações e pela sua presença aqui conosco. Rejane, 15 segundos para você. Faça exercício, faça metas atingíveis, que seja para cada um de vocês, e descubra o prazer de fazer atividade física. Cada um tem um jeito de fazer exercício que vai dar prazer, sabe? Então, procure esse jeito, que certamente vai ser para a vida inteira. Muito obrigado. Luciane? O exercício físico é a cura para qualquer coisa. Ele ajuda no sono, ele ajuda na alteração do humor, ele melhora a sua estética, ele melhora a sua sobrevida, ele dá qualidade de vida. Então é isso, exercite-se e bora lá. Mudança de vida é agora, é o momento. Vamos exercitar. Albano? Bom, e lembrar também que a afetividade do paciente em relação à atividade física modifica bastante também após a cirurgia. A velocidade com que os resultados são percebidos no pós-operatório facilita que o paciente adira à atividade física com muito mais facilidade. Então, não se esqueçam da importância da prática de atividade física no sucesso do tratamento da obesidade e da síndrome metabólica.
Muito obrigado a vocês que participaram conosco aqui, vocês 4, e especialmente a vocês que nos assistiram pelo Facebook e pelo Instagram. Deixo aqui o agradecimento à sociedade e o convite para o próximo Body Life. Muito obrigado, uma boa noite. Obrigado, pessoal. Boa noite, muito obrigado. Muito prazer, né? Assim, eu queria muito, né? Eu queria muito fazer essa cirurgia. E por causa da coluna até, né? E por causa do diabetes também, porque o diabetes, ele atrapalha muito a vida da pessoa. E para mim foi assim, eu nasci outra vez, né? Para mim foi excelente. De vigor, de paz, né? De tranquilidade. E hoje eu sou uma outra pessoa. Hoje eu consigo andar tranquila, eu sou mais leve, eu era muito pesada. O diabetes atrapalhava muito também, porque aumentava demais. E agora o diabetes é super controlado. A cirurgia metabólica eu descobri através da internet. A vida mais difícil de uma pessoa com diabetes é ela querer comer e não poder. Isso é triste, porque se comer, ela vai ficar doente e ela vai morrer com certeza. Então, o que é mais difícil, eu acho que é isso. É você ter vontade de comer e não poder.